seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, queridos ouvintes do programa Cristo no Seu Lar. O texto da palavra de Deus que nos foi trazido essa tarde encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 25 e versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: Deixa-me entrar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra de Deus. Queridos, o texto em questão está localizado no livro de Deuteronômio, livro este que narra o final do ministério do homem de Deus Moisés. Moisés, ele tem 3 períodos interessantes na sua vida. O primeiro período interessante da vida de Moisés é que Moisés é ainda chamado bebê para ser alguém no Egito. E Moisés é criado na cultura egípcia como um príncipe egípcio. É-lhe dado o nome egípcio, pois o nome Moisés é um nome egípcio e significa aquele tirado das águas. Moisés, ele desde um bebê até a idade de 40 anos, Moisés é instruído em toda a cultura e ciência do Egito. No segundo período interessante da vida de Moisés, ele agora de 40 a 80 anos, Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E Moisés, que agora é alguém do Egito, passa por problemas na terra do Egito, e agora Moisés sai errante, sendo ninguém no deserto. Entendam, primeiro Moisés, ele é ensinado a ser alguém, depois Moisés aprende que ele não é ninguém. Agora, Moisés é chamado por Deus ao Monte Sinai, tendo a revelação divina. Moisés agora vai ser alguém usado nas mãos de Deus. Vejam aí os 3 períodos interessantes na vida do homem chamado Moisés. Mas Moisés, devido ao cargo pesado de comandar uma imensa nação, Moisés, ele perde um pouco da direção de Deus, e ao invés de falar e tocar naquela rocha para que ela desse água, Moisés simplesmente bate na rocha com toda a sua raiva e fazendo com que Deus se irasse. E Moisés, a partir daquele momento, ele passa a viver o não de Deus na sua vida. E esse não de Deus é revelado no texto que nós lemos, aonde o Senhor diz a Moisés: basta, não me fales mais sobre isso. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, ouvintes e simpatizantes da palavra de Deus, nós, seres humanos, estamos programados por essa sociedade que nos rodeia. Desde criança somos ensinados a gostar, a querer, a esperar sempre pelo sim. E quando chegamos à igreja do Senhor
E principalmente nos dias de hoje, nos dias deste evangelho, que não é o evangelho que aprendemos no passado, esse evangelho que é pregado hoje, onde as pessoas querem sempre o sim da prosperidade, o sim da realização espiritual, o sim da realização ministerial, o sim de um casamento, o sim de uma compra de um bem, de um carro, de uma casa. As pessoas sempre esperam, sempre o sim. Não estão preparadas para receber um não. E muitos são aqueles que têm problemas na sua vida, no trabalho, no lar e na igreja do Senhor, porque não sabem discernir quando Deus diz não. Amados, o Senhor, sendo conhecedor de tudo, do tempo e de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, o Senhor, Ele sabe o momento certo aonde vai executar o não de Deus na nossa vida. Como todos nós sabemos, meus irmãos, Deus, Ele em determinadas situações, Ele chega para os seus filhos e executa o não. Às vezes um projeto que você está fazendo, que você com afinco se dispõe a fazer, querendo obter ali um resultado, mas não acontece. Talvez uma viagem que você programou, talvez na obra de Deus você tenta fazer algo, mas não consegue. Você, meu querido, precisa entender que na nossa caminhada como cristãos, vai haver momentos da nossa vida em que nós vamos orar, mas Deus não vai responder. Vai haver momentos da nossa vida que nós vamos intentar fazer algo na obra de Deus, mas não vai dar certo. Nós tentamos comprar algo para a nossa vida secular, mas não obtemos êxito. E a pergunta que fica é: devo aceitar ou não aceitar o não de Deus como resposta? A palavra de Deus diz no livro de Isaías o seguinte: pois os meus pensamentos, Isaías capítulo de número 55, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vejam que interessante. Muitas vezes você pensa algo esperando de Deus um sim, mas a resposta de Deus para você é não. Porque Deus quer o seu bem. Deus quer que você seja próximo a Ele, que você seja parecido com Ele, que você se aproxime dEle e que você tenha comunhão com Ele. Mas muitas vezes você programa algo que vai fazer com que você se afaste de Deus. Então Deus, em resposta, te diz um não. Mas as pessoas de hoje, os cristãos, entre aspas, de hoje, não querem aceitar o não de Deus. E até confundem ser o outro, o inimigo, trabalhando para que não dê certo. Amigo, eu quero te dizer nessa tarde que no Evangelho da Cruz de Cristo também existe o não. Certa vez o apóstolo São Paulo, ele cheio da graça de Deus, novo ainda na fé, intentava ir pregar em determinado lugar, mas o Espírito Santo disse o que a ele? Não, você não vai.
Queridos, há momento na nossa vida em que Deus vai dizer não. E nós precisamos ter maturidade espiritual para aceitar o não de Deus. A palavra de Deus também diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, vejam só, são mais altos do que seus pensamentos. O que você pensa ser o certo para você, muitas vezes não é. O que você acha ser o caminho correto a seguir, muitas vezes não é. Por isso não dá certo. Por isso não tem êxito. Nessa tarde é tarde de você aprender com o Espírito Santo, e Deus está dizendo para você: aprenda que na sua caminhada vai existir também o não de Deus. Vai haver momento na sua vida em que Deus vai dizer: não, não é por aí, é por aqui. Não vá adiante, pare, espere a voz de Deus. Muitas pessoas, irmão, por não entenderem o não de Deus, por serem afoitas, hoje estão em aflição, estão perdidos. O não de Deus, ele também tem as suas bênçãos. Você sabe por quê? Porque o não de Deus, ele gera três coisas. Três coisas o não de Deus gera na nossa fé. Primeiro, o não de Deus gera em você esperança. Porque você vai orar, você recebe o não de Deus, então você vai buscar mais de Deus, para que Deus lhe abra a porta, para que Deus lhe dê um sim naquilo que você tem um propósito. E quando você está orando, vai gerar dentro de você esperança. Moisés, o texto que foi lido, foi proibido de entrar na terra, mas Deus deixou Moisés olhar a terra, ver a terra e ter esperança de Israel herdar a terra. Tenha calma. Espere em Deus. O momento não pode ser esse. O momento pode não ser agora. Deus está dizendo não para você, porque Deus sabe o que é melhor para você. Vá buscar a Deus e tenha a esperança de que tudo vai dar certo. O não de Deus gera em você esperança. Esperança. Por isso que Davi, ele se acostumou com o não. Se acostumou com o não. Começou dentro da casa dele. Quando Samuel vai ali ungir o próximo rei de Israel, Davi não está. Davi não é citado como filho. Davi não é lembrado pelo pai. Aí o profeta pergunta se ainda tem algum filho de Jessé. E Jessé, meio desajeitado, disse: tem um, está lá no campo. Davi, os filhos de Jessé são alistados para a guerra, mas Davi não foi. E quando o pai de Davi manda Davi deixar o alimento a quem tinha dos irmãos, chega lá, o que é que acontece? Os irmãos de Davi não querem Davi ali naquele lugar. O não sempre esteve na vida de Davi. E quando Davi peca e Batseba engravida, Deus faz o que precisava ser feito. Davi não aceita, vai orar no templo, e quando ele ora, jejuma,
o que é que Deus diz a ele? Não, o menino não vai viver. Então Davi, acostumado aos nãos na sua vida, ele reconhece o não de Deus, lava o seu rosto e continua a sua vida. Você não pode ficar parado porque não deu certo. É Deus, rapaz, que está dizendo para você: não vai dar certo porque eu não quero que dê certo. Entende? Você precisa se acostumar com o não de Deus. Saia deste evangelho de que Deus é forçado a lhe dar alguma coisa, de que Deus é obrigado a lhe dar alguma coisa. Deus não é obrigado a nada, forçado a nada. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Quando Jesus abre, está aberto. Quando Jesus fecha, está fechado. Davi, ele gerou dentro dele acostumar-se com o não. A terceira coisa que o não de Deus gera dentro de nós é a abundância da sua graça. Que é isso? Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo São Paulo, ele pede a Deus, ele roga a Deus, ele pede a Jesus que tire dele esse espinho na carne, que tanto o faz sofrer. E o que é que Jesus diz? Não, eu não vou tirar o espinho, eu vou te dar algo para que você aprenda quando eu digo não, mas que vai fazer você suportar o espinho na carne. Porque existem pessoas com esse evangelho de hoje que não querem sofrer, que não querem o não como resposta. É campanhas e campanhas e mais campanhas e mais campanhas. E quando dá certo, igreja fraca, vou pôr a igreja mais forte. Oração de pastor é fraca, vou procurar. Não existe isso, amigo. Quando Deus diz não, é não e acabou. Se acostume. Aprenda. Quando Deus diz não, é não. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendam? Não foi tirado o espinho de Paulo. Jesus negou tirar o espinho de Paulo, mas lhe deu abundante graça. O não de Deus vai gerar em você uma graça abundante. Precisamos voltar ao evangelho. Precisamos voltar à pregação da palavra de Deus como ela é. E não ficar com este evangelho, né? Como é que chama mesmo? Coach, né? Não sei nem o que quer dizer isso. Esse evangelho de ficar comparando coisas materiais com coisas espirituais, isso não existe, meu amado. O sim de Deus é sim, mas o não de Deus é não. E nós precisamos nos acostumar com o não de Deus. Queria eu que tudo que eu pensasse, imaginasse e realizasse desse certo. Mas Deus muitas vezes diz assim: não. Senhor, eu quero isso. Não. Senhor, abre essa porta. Não. Meu Deus, eu quero tanto ir para ali. Não. Essa casa aqui que eu moro, eu já tentei vender essa casa 3 vezes. Sabe o que é que Deus diz? Não. Se eu tivesse vendido, hoje não funcionava essa rádio aqui. Então nós precisamos aprender que quando Deus diz não, é não. Às vezes eu fico preocupado com o ritmo em que nós estamos e como vamos ficar daqui a uns anos com o evangelho como está sendo pregado.
Graças a Deus pelas igrejas tradicionais. Louvado seja o nome do Senhor. Pelas igrejas tradicionais, que ainda guardam o Evangelho na sua essência. Quando Deus diz não, é não. Ah, amado irmão, eu estou há 7 anos trabalhando, esperando. Aí quando chega no dia do noivado, Deus diz assim para Jacó: não. Por quê? Porque você vai abençoar a vida da outra também. Muitas vezes o não de Deus é para que nós possamos abençoar a vida de outros. A dívida de Jacó era pegar a noiva e vir embora. Aí Deus usa Labão, deu um não para Jacó, enganou Jacó. Jacó trabalhou 7 anos por uma coisa, quando chegou no dia, não era aquilo que ele pensava. Teve que trabalhar mais 7 anos. Aí você fica aí pensando: meu Deus, por que esta demora para me receber essa bênção? É porque quando Deus diz não, amado, é não. Nós não podemos questionar. Não podemos de maneira nenhuma questionar os planos de Deus para a nossa vida. Entenda, Deus quer o melhor para você, e o melhor de Deus está incluso a palavra não. Que Deus em Cristo os abençoe, e vamos ouvir mais um louvor da parte de